Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho a teoria de banco de dados, que é importante a gente entender o que é, para você que não sabe, o que é um banco de dados e como ele pode ser organizado. Para você que já conhece, já tem as noções de banco de dados, se quiser pular essa aula, fique à vontade. Pessoal, então eu procurei bastante, li bastante a bibliografia que eu tenho aqui em casa e confesso para vocês assim que às vezes pode ficar muito teórico aí a definição de banco de dados. Então eu encontrei essa definição nessa fonte aí que a gente tem abaixo, que é do Oracle, que por sinal é o dono do MySQL, um dos principais players aí de bancos de dados e armazenamento de dados do mercado, em que ele diz: a definição de banco de dados para Oracle é: um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados estruturados, guardem essa palavra, estruturados, normalmente armazenadas eletronicamente em um sistema de computador, que é o que a gente está vendo aqui. Um banco de dados é geralmente controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados, que no nosso caso a gente vai trabalhar o MySQL. Juntos, os dados e o sistema gerenciador de banco de dados, juntamente com os aplicativos associados a ele, ou seja, existem aplicativos ali que são uma espécie de aplicativos satélites que compõem o sistema gerenciador de banco de dados. Então, juntamente com os aplicativos associados a eles, são chamados de sistemas de banco de dados, geralmente abreviados apenas para banco de dados. Agora, pessoal, guarda peço para vocês muita atenção nessa definição aqui. Ó. Os dados, nos tipos mais comuns de bancos de dados, em operação atualmente são modelados em linhas e colunas. Guardem essas palavras, em linhas e colunas, e uma série de tabelas, para tornar o processamento e a consulta de dados mais eficientes. Os dados podem ser facilmente acessados, gerenciados, modificados, atualizados, controlados e organizados. Outra coisa importante que é o foco da nossa aula. A maioria dos bancos de dados usa a linguagem de consulta estruturada, no caso o SQL, para escrever e consultar dados. Então, aqui tem a fonte dessa definição curta do que seria um banco de dados. A gente pode fazer uma síntese, fazer um resumo de tudo isso, falando que um banco de dados é uma coleção de tabelas. Tabelas que é a unidade primária de armazenamento aí em um banco de dados. Então, pessoal, eu até grifei aqui, deixei em destaque a parte ali que fala das tabelas. E em tela aí a gente tem essa definição separada. E aqui a gente tem uma tabela. Uma tabela é uma estrutura de dados que faz parte da organização do banco de dados. Então, o banco de dados é um conjunto de tabelas e esse conjunto de tabelas ele tem aqui um cabeçalho, ou seja, as colunas têm nome. Ele é formado por linhas, que a gente tem aqui, por exemplo, uma linha, e também por colunas, que é o que a gente tem aqui. No próximo slide vai ficar um pouco mais claro isso que a gente está dizendo. Mas nesse slide que a gente tem que entender é que um banco de dados, em resumo, é uma coleção de linhas e colunas. Vamos dar o slide aqui que a gente fez uma arte legal para a gente estudar. Então aqui, o que a gente tem aqui? Ó? Primeira coisa, a gente tem, na tabela a gente tem as colunas. Então cada coluna que está aqui, em destaque em vermelho, a coluna pode ser entendida como uma característica da informação, um pedaço da informação. Ela por si só não quer dizer muita coisa, ou seja, se eu separar uma coluna aqui, ela não quer dizer muita coisa. Agora, quando a gente junta várias colunas, aí a gente consegue abstrair uma informação desse agrupamento de colunas. Então, a grosso modo, a gente pode tentar entender que uma coluna é uma característica ou um pedaço da informação. Cada coluna tem o seu nome. No caso aqui, a gente tem essa primeira coluna aqui. Deixa eu pegar a canetinha para ficar mais fácil. A gente tem essa primeira coluna aqui, que a gente chama ela de código da venda.
Eu vou pular uma para não bagunçar muito aqui. A gente tem essa coluna aqui que a gente chama de tipo de produto. Então, cada coluna tem o nome. O agrupamento de colunas forma a informação quando a gente está falando de um banco de dados. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando eu agrupo todas essas colunas, eu consigo ter uma informação, que é o que a gente tem aqui. Cada linha da tabela, cada linha de uma tabela é chamada de registro. E o registro compõe a informação. Por exemplo, a gente tem aqui uma tabela que guarda informações sobre venda de produtos. Esses produtos, no caso, são produtos de hortifruti grangeiros, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um código da venda, o número da venda, que pode significar o número da venda naquele dia ou naquele mês, independente. A gente tem aí o produto que foi vendido, no caso foi a couve. O tipo do produto, ela é uma verdura, a gente tem verdura e legumes, ela é uma verdura. O preço da venda, ela foi vendida a R$4 e a data que foi vendida. Então, ela foi vendida dia 24 de novembro de 2021. Então, agora, com isso, eu tenho informação. Eu estou falando, olha, eu tenho uma venda que foi efetuada no dia 24 de novembro. Essa venda foi de couve, ela é uma verdura e custou R$4. Então, eu tenho um registro de uma venda. Então, a união, ou seja, a união das colunas, quando a gente recupera apenas uma linha, ela forma uma informação. Então, o que a gente tem que pensar agora, para iniciar os nossos estudos, uma tabela é uma organização de dados que tem um objetivo específico e ela é estruturada em linhas e colunas. Ok, pessoal? Então vamos guardar esse tipo de informação. A gente vai trabalhar muito com tabela, a gente vai criar tabela, a gente vai importar tabela para o nosso gerenciador de banco de dados. Então vocês vão cansar de ver tabela. Então eu acredito que isso não será dúvida para vocês. A linguagem que a gente usa para manipular essas informações é a linguagem SQL, ou seja, a tabela armazena os dados, mas quando a gente precisa fazer operações, por exemplo, a gente precisa fazer uma leitura desses dados, dessas tabelas, a gente usa uma linguagem específica chamada SQL. E é essa linguagem que a gente vai utilizar durante todo o nosso curso. É esse que é o objetivo do nosso curso. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma breve síntese do que é uma tabela, para quem não conhece, para quem nunca viu. E vocês podem ficar tranquilos que a gente vai trabalhar muito ela aí nas próximas aulas, ok, pessoal? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.